aí na mídia a notícia infeliz sobre uma mãe que estava dirigindo numa rua movimentada e aí de repente os assaltantes abordaram o carro e arrancaram a mulher do volante. Foi tudo muito rápido, né? E não deu tempo do filho dela ser retirado completamente do veículo. Ele ficou preso no cinto de segurança. E os assaltantes acabaram saindo com o carro e aquela criança presa do lado de fora do carro, do automóvel, e aquele garoto foi arrastado pela avenida fora. Aí alguém que vê esta cena questiona: onde está Deus enquanto isso acontece? Você já fez essa pergunta? Quem é responsável por tanta maldade? Guerras que matam milhões de pessoas, tsunami que arrastou o sonho de tantos, que destruiu tantas vidas, notícias de doenças terminais, pais que se separam e deixam os filhos traumatizados. Enfim, coisas que acontecem em nossa volta todos os dias e nos fazem pensar que algo realmente está errado. E onde está Deus nessa hora? É o que nós costumamos questionar. Nós temos a tendência de acreditar a nós mesmos os sucessos e as coisas boas que acontecem em nossa vida e culpamos a Deus pelas desgraças e pelas tragédias. Mas será que realmente Deus é culpado pelas coisas ruins que acontecem? É isso que nós vamos procurar na Bíblia hoje. Nós vamos procurar responder essa pergunta através de textos bíblicos. Quando Deus criou os seres, tanto anjos como o ser humano, Ele nos criou com o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. Quando Ele nos criou, Ele não queria robôs. Ele queria seres que pudesse amar e que também pudesse ser amado por eles. Ele queria seres livres para poder escolher. Só que quando Deus deu aos seres criados essa liberdade de escolha, Ele correu um tremendo risco, porque em algum lugar alguém poderia se rebelar. E foi exatamente isso que aconteceu. No livro de Isaías, nós lemos a história de um anjo que foi criado perfeito, mas que usou dessa liberdade para se rebelar contra Deus. E ele se transformou em um anjo mau. Esse texto nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 14, versículos 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse anjo, ele era conhecido como Lúcifer. E aqui no texto nós vimos que ele era chamado de filho da alva ou filho da alvorada, dependendo da versão que nós lemos. Esse termo Lúcifer, em latim, significa portador de luz. E ele realmente não aparece na Bíblia. Esse ser também é chamado de diabo, que quer dizer caluniador. Ele também é chamado de Satanás, que significa adversário. E outros nomes mais, como nós podemos ler em Apocalipse 13, versículo 9. Ele é chamado de dragão, de antiga serpente, diabo, Satanás. O Novo Testamento menciona Satanás ou diabo 71 vezes. Lúcifer era o anjo mais elevado do céu, aquele que ficava junto do trono. Ele era o assistente direto de Deus. Mas ele ficou orgulhoso por causa do cargo que ele ocupava e também por causa da sua beleza. O profeta Ezequiel fala sobre isso. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículos 14, 15 e 17. Vamos ler. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Lúcifer realmente deve ter sido um anjo muito bonito, mas o coração dele se exaltou por causa da sua beleza.
ele corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Existem pessoas que falam que Deus, afinal das contas, Deus é o culpado, é o responsável pelo mal, porque é ele que criou Lúcifer, né? Mas nós lemos na Bíblia que Deus o criou perfeito. Ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade em seu coração, até que ele resolveu então se rebelar contra Deus. E então, como nós dissemos, ao exercer essa liberdade de escolha, foi que ele se transformou nesse anjo mau que hoje nós conhecemos. Não contente com essa rebelião, Lúcifer começou a lançar no coração dos outros anjos também dúvidas com relação ao caráter de Deus. E aí então, Deus teria que tomar uma atitude. Ele poderia fazer o seguinte: primeiro, permitir que Lúcifer continuasse no céu, juntamente com os anjos. Segundo, poderia colocá-lo separado em algum lugar onde ele não tivesse contato nenhum. Se Deus permitisse que Satanás, que então era conhecido como Lúcifer, continuasse no céu, o resultado seria o caos. Porque a rebelião poderia ser alastrada por todo o universo e muito mais seres criados se rebelariam. Se Deus o isolasse, provavelmente ele não seria compreendido. Ele provaria apenas que ele queria robôs, né? E não pessoas, não seres que pudessem exercer essa liberdade de escolha. Deus até poderia explicar para os anjos as razões pelas quais ele expulsaria Satanás, Lúcifer, né? Mas os anjos não conheciam ainda a natureza do pecado, então eles não poderiam compreender essa atitude de Deus, mesmo que ele a explicasse. Só havia uma maneira segura de lidar então com essa rebelião: seria permitir que o pecado demonstrasse o seu verdadeiro caráter. Isso, com certeza, levaria muito tempo, implicaria em muito sofrimento, em guerras, em catástrofes, em inveja, em ódio, violência, tudo isso causado pela rebelião. Seria necessário dispor de muito tempo, tempo suficiente, para que não só os anjos, mas como todos os seres criados, os seres humanos, realmente conhecessem a verdadeira face do pecado. E aí sim, Deus poderia destruir o pecado sem nenhuma reprovação. Então nós podemos, olhando por esse prisma, nós podemos então entender que realmente Deus gostaria de acabar com o sofrimento, com as tristezas, com tudo que é mal. Mas se ele fizesse isso, se ele curasse todas as doenças, se ele impedisse que todas as armas fossem disparadas, se ele impedisse que todos os acidentes acontecessem, nós jamais entenderíamos como o pecado é cruel, impiedoso e mortífero. Para a segurança do universo, é necessário que o pecado seja destruído um dia, mas Deus conhece o momento certo. Mas apesar de tudo, essa rebelião de Satanás exigia que Deus tomasse uma atitude imediata. E Deus tomou. Essa atitude nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Infelizmente, Deus teve que tomar essa atitude. Miguel aqui se refere a Jesus, que realmente lutou com Satanás e os anjos que acreditaram na mentira de Satanás. Mas Deus prevaleceu e Satanás então foi expulso do céu juntamente com aqueles anjos que resolveram também se rebelar contra Deus. E a Bíblia diz que de todos os anjos, a terça parte acabou sendo expulsa do céu juntamente com Satanás. E isso nós lemos em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O livro do Apocalipse, como nós já dissemos em estudos anteriores, é um livro profético e usa uma linguagem simbólica. Estrelas
se referem aos anjos. Então aí essa terça parte das estrelas se refere à terça parte dos anjos que estavam no céu. Foram lançados sobre a terra. O restante do versículo fala sobre uma profecia que nós vamos estudar mais adiante. Satanás, juntamente com seus anjos, então foi lançado aqui para essa terra. E apesar do risco que o nosso planeta correria, o plano da criação foi mantido. Os seres humanos foram criados também e criados com liberdade de escolha. E quando Deus criou todas as coisas aqui nesta terra, ele ficou tranquilo, apesar do risco que ele estava correndo, do homem também se rebelar contra Deus. Ele preparou um plano de salvação, caso o homem viesse a se rebelar também. E Deus resolveria, no caso de Adão e Eva, participarem dessa rebelião proposta por Satanás. Deus enfrentaria não com armas, mas com uma cruz. Deus havia concordado de vir a essa terra para morrer em lugar do homem, caso este também se rebelasse. Deus já tinha o Calvário no seu coração, porque ele salvaria toda a humanidade com o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, como está escrito em Apocalipse 13, versículo 8. Jesus estava pronto para morrer desde a fundação do mundo. Essa seria a arma com que Deus combateria o pecado. Com essa arma ele seria vencedor. E agora Satanás abandonaria sua guerra contra Deus, certo? Claro que não, já que ele não conseguiu frustrar os planos de Deus. Agora ele tenta o ser humano. Com certeza, Deus deve ter oferecido a Satanás e aos seus anjos oportunidade do perdão. Mas, infelizmente, eles recusaram esse oferecimento. Deus não teve, então, como nós vimos, outra escolha a não ser expulsá-los do céu. Dessa maneira, então, eles se confirmaram no pecado e foram além dos limites da misericórdia de Deus, tornando-se irreconciliáveis inimigos de Deus, o Criador e do bem. Mas aí você pode perguntar, por que é que Deus não destruiu logo o diabo? Lembra-se do que nós dissemos a princípio? Se Deus tivesse destruído, ele poderia ser mal interpretado. E veja, Deus também, ele é amor. E quando Lúcifer começou a sua obra má, mentindo e enganando, os outros anjos não podiam, como nós já dissemos, compreender a extensão e a enormidade do pecado. Porque antes não tinha havido pecado. O caráter mau e cruel de Satanás, ele deveria ser desmascarado para que todos compreendessem, então, os resultados do pecado. Veja o que diz o livro História da Redenção, na página 18. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celeste que lhe rendesse implícita, inquestionável obediência, mas que Satanás tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então Satanás exultantemente apontou os seus simpatizantes, que compreendiam quase metade dos anjos, e exclamou: esses estão do meu lado, expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Uma boa parte dos anjos se arrependeu, e outros, como nós vimos há pouco, foram expulsos do céu, então, com Satanás. Infelizmente é para essa terra que ele foi lançado, né? E aqui na terra, o que é que o diabo começou a fazer? Vejamos em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Leamos também Mateus, capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aqui na terra também Satanás começou a disseminar, a espalhar a mentira, o erro, começou a tentar a raça humana, a rebelião, ao pecado. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Isso está escrito em João capítulo 8, versículo 44. E quando mentimos, estamos nos filiando ao diabo. Satanás é o pai da mentira. Aquele que mente se torna filho de Satanás. A primeira mentira que Satanás
lançou aqui na terra ao homem, nós encontramos em Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 a 4. Leiamos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui então Satanás lança a sua primeira mentira, e que vem se prorrogando aí tantos anos e se alastrando cada vez mais, a mentira da imortalidade. Deus disse ao homem que se ele pecasse, ele morreria. Aí vem Satanás, na forma de uma serpente, que até então era antes do pecado era um dos animais mais lindos que existia, com uma voz melodiosa, e diz à mulher, não, você não vai morrer. Quem tem a razão? Será que Deus dizendo que aquele que pecasse morreria, ou Satanás dizendo que não morreria? Hoje nós temos a certeza de que Deus estava com a razão. Mas, infelizmente, Eva acreditou na voz daquela serpente, que ela sabia que não falava. Ela estava alertada por Deus de que o inimigo iria tentar persuadi-los, mas ainda assim ela deu ouvidos àquela serpente, e não só isso, ela levou também para Adão, que decidiu se rebelar juntamente com ela. Satanás não tentou somente o homem, ele tentou também a Cristo. Ele tentou levar Jesus a pecar, mas ele não conseguiu. Com essa mentira de que Eva não morreria comendo do fruto, ele estava se referindo não à morte imediata que nós temos por um envenenamento. Ele quis iludir a humanidade com a imortalidade, de que a alma não morre. E na Bíblia nós encontramos a verdade de que alma morre. Isso nós veremos em nosso próximo estudo. Com a mentira de que Eva não morreria comendo do fruto, ele estava iludindo a humanidade. Veja o que diz o livro História da Redenção, na página 33. Com voz musical, a serpente dirigiu-se à mulher. Eva se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. A serpente exaltava sua beleza e excessivo encanto, o que não lhe desagradava. Mas Eva estava espantada, pois sabia que Deus não conferira à serpente o poder da fala. A curiosidade dela aumentou, e em vez de fugir do local, ela ficou ouvindo a serpente falar. Não ocorreu à sua mente que esta pudesse ser o inimigo decaído usando a serpente como médium. Era Satanás quem falava e não a serpente. E esse é o nosso erro muitas vezes, quando nós demoramos os nossos olhos e os nossos ouvidos em coisas que são proibidas e perigosas. E como Satanás não conseguiu levar Jesus a pecar, veja o que ele fez. Então, em Apocalipse 12, versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Em profecia, mulher se refere à igreja. E o livro do Apocalipse fala de duas mulheres, a mulher pura e a mulher prostituta, adúltera, impura. Né? A mulher pura se referindo à igreja de Deus aqui na terra. E a mulher impura, a falsa igreja, a igreja que se corrompeu com erros. O texto aqui se refere à igreja de Deus aqui na terra. Então, Satanás começou então a perseguir a igreja de Deus aqui na terra, os filhos de Deus, aqueles que realmente optaram por servir a Deus, por não se rebelar contra Deus. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela especifica que igreja é essa de Deus aqui na terra. Isso aí nós encontramos aí no mesmo capítulo de Apocalipse, agora no versículo 17. Vamos ver então que igreja é essa. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja como Deus é maravilhoso. Ele sabia que surgiriam muitas igrejas e que infelizmente muitas também se contaminariam com o erro. Mas ele deixou aqui na Bíblia especificado qual é a igreja que nós devemos seguir. Essa igreja é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E a própria Bíblia explica o que é esse testemunho de Jesus.
Vamos mais adiante, agora no capítulo 19 desse mesmo livro, no versículo 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja bem, a igreja de Deus aqui na terra, então é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Meu querido amigo, você e eu não precisamos ser enganados. Basta nós procurarmos a igreja que realmente guarda os mandamentos que Deus deixou. Os mandamentos que são 10 e tem o espírito de profecia. E nós estaremos, então, fazendo parte dessa igreja de Deus aqui na terra, dos filhos de Deus, daqueles que não querem se rebelar contra Deus. E estamos eu e você aqui estudando a Bíblia, querendo entregar o nosso coração a Jesus, mas Satanás, ele quer nos tragar. Se fosse possível, se Deus permitisse, ele ia nos tragar, como diz o livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Ele fica em nosso derredor tentando nos devorar, assim como um leão. Imagine um leão num momento de muita fome, num momento de fúria, né? Quando ele pega a sua presa, ele realmente estraçalha. E é isso que Satanás faria conosco, se Deus não nos guardasse. Mas graças a Deus nós temos essa proteção. Então Satanás, ele usa de artimanhas para nos levar a pecar. Ele não aparece para nós como um anjo caído que ele é. Veja o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É lógico que Satanás, se aparecesse a muitas pessoas aí como ele realmente é, ruim, caráter perverso, as pessoas não queriam ouvi-lo, né? Mas ele se transfigura, como diz aqui, se for necessário, até em um anjo de luz. Ele finge ser um anjo vindo do céu para tentar enganar as pessoas. E foi assim que ele fez com Jesus. Ele fingiu ser um anjo vindo do céu, mas Jesus, ele estava em plena comunhão com Deus e ele não foi enganado. E nós também, se estivermos em plena comunhão com Deus, também não seremos enganados. Ele pode nos aparecer não como um anjo de luz, mas ele pode nos aparecer como uma pessoa muito bonita, uma pessoa que fala muito bem, mas nós temos a Bíblia para fazer a comparação. Se essa pessoa disser coisas que vinham contra a palavra de Deus, com certeza, nós não devemos dar-lhe ouvidos. Quero dar-lhe aqui um exemplo. Uma pessoa, quando quer pegar um pintinho, se ela chegar bruscamente perto dele, ele vai sair assustado de perto. Mas, se ela jogar, a princípio, ela joga o milho lá longe onde ele está, e ele come aquele milho, e a pessoa não faz nada. E aí a pessoa joga um pouco mais perto, o pintinho vê que você não se move, que a pessoa não se move. Ele vai ali e come aquele milho. Aos poucos o pintinho vai perdendo aquele medo. E a pessoa vem jogando o milho cada vez mais perto de si, cada vez mais perto. Até que quando ele está bem perto e se distrai e se aproxime, a pessoa então de súbito o agarra. É assim que Satanás faz. Ele vai atraindo a pessoa para si. E quando a pessoa está em suas mãos, ele domina essa pessoa, até poder tirar-lhe a vida, se ela não conseguir se livrar de suas mãos a tempo. O livro História da Redenção, na página 45 e 46, diz o seguinte: foi-me mostrado como Satanás havia sido um anjo feliz e elevado. Em seguida, foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem as formas régias, suas feições ainda são nobres, pois é um anjo ainda que caído. Mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo o mal. Aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Vi que fora tão vil durante tanto tempo que toda a boa qualidade se rebaixara e todo o mau traço se desenvolvera. Quando vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual fez-me tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima. E ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrivelmente engargalhada.
O diabo ainda não foi destruído. Ele ainda tem poder, ainda que vencido, mas ele ainda tem poder. Mas Deus nos dá um conselho. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Vamos ver. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos nos preocupar. Se nós estivermos alicerçados em Deus, se nós resistirmos, o diabo fugirá de nós, como Deus nos promete. Mas o mal será finalmente destruído, tem que ser destruído para a segurança do universo. Vamos ver em Apocalipse qual vai ser o fim, então, do mal, de Satanás, dos seus anjos e, enfim, de todo o pecado. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Satanás, os anjos maus e aqueles que se agarrarem ao pecado serão destruídos, serão devorados pelo fogo. E então todo o universo novamente poderá respirar a paz. A paz tão esperada por tantos, tão apregoada pelos nossos governantes. Jesus venceu a Satanás. Ao ser tentado, Jesus usou a própria palavra, a própria Bíblia, para enfrentá-lo. E nós também podemos fazer isso se nós estivermos alicerçados na verdade. Nós não cairemos em tentação. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aí está escrito que a Bíblia é a espada contra o inimigo. A Bíblia conta a história de Jó, que viveu há muitos anos atrás. Ao ler essa história, nós podemos ver quem está por trás das cenas da vida. Nós vemos ali no relato que houve uma conversa entre Deus e Satanás. Deus conhecia a lealdade de Jó, mas Satanás declarou que Jó só servia a Deus porque ele era favorecido. Então Deus permitiu que Satanás fizesse o que bem entendesse, desde que não tocasse na saúde dele. Esse relato nós encontramos em Jó, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas, apesar de tudo que sobreveio a Jó, ele continua ali sincero, fiel, confiante a Deus. Aí Satanás disse que se ele pudesse tocar na saúde de Jó, ele com certeza não serviria mais a Deus. Então Deus permitiu que o diabo prosseguisse no seu plano, mas que não tocasse em sua vida. E isso nós encontramos em Jó, no capítulo 2, versículos 5 a 7. E realmente Jó perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu até mesmo a saúde. As chagas que vieram ao seu corpo, como doíam. Aqueles que se diziam amigos de Jó, eles se sentavam ao lado de Jó e olhavam, e fizeram isso por 7 dias, sem dizer nenhuma palavra. Ao final desses dias, quando eles abriram a boca, disseram que ele deveria ser realmente um pecador terrível para merecer tamanho castigo. Aqueles homens pensavam que Deus estava provocando tudo aquilo. Mas, ao ler o relato, nós vemos quem é que estava por trás, era Satanás. E agora, através desse estudo, nós pudemos ver que quem está por trás da maldade, da tragédia, da violência, da dor, do sofrimento, é um ser que se rebelou contra Deus. E esse ser será finalmente destruído. E aqueles que não abandonarem o pecado serão destruídos juntamente com ele. Seria impossível para nós compreendermos as lágrimas e o sofrimento se nós não tivéssemos o relato desse conflito que está caminhando a uma solução final. Esse conflito que será decidido entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. E você e eu estamos envolvidos nessa questão. Anjos do bem e do mal estão disputando por nossa lealdade. Se os nossos olhos pudessem se abrir para o mundo invisível, veríamos como essas batalhas são ferozes. Um dia, muito em breve, Deus explicará os estranhos mistérios da vida e nós vamos entender e aprovar o modo como Ele conduz as coisas. Decida hoje confiar em Deus apesar do sofrimento e tenha certeza de que Ele conduz as coisas pensando em te salvar. Até o nosso próximo encontro.